Boa noite, gente. Agora podemos. O colega chegou, podemos começar a aula. Estava só esperando vocês para começar a aula, hein? Agora podemos começar a aula. A gente parou aqui na questão 3, então vamos fazer a questão 3, né? É isso, gente? Então foi justamente aqui, última coisa que eu botei para vocês, eu fiz um esqueminha dos prazos mínimos entre a publicação do edital e a data marcada para a entrega das propostas, não é isso? De pregão, aqui não inferior a 8 dias úteis, mas aí eu coloquei todas as modalidades, não foi? Concorrência, mal de preço, convite, fiz aquele quadrinho explicando quais eram os prazos. Quem não veio, pede para os colegas, que os colegas aqui são tudo gente boa. Os colegas aqui são... Tá gravado, tá gravado. Então, já fechamos isso aí. Maravilha. Questão 3. Então, questão 3. Na fase preparatória do pregão, deverão ser observados os seguintes critérios, aspectos, exceto. Antes de mais nada, gente, é importante a gente saber o que é isso aqui, né? Fase preparatória. Então, o que a administração faz? A administração está disposta a instaurar um processo licitatório para a contratação de alguma coisa. Isso tanto se tratando de pregão quanto qualquer outra modalidade. O que a administração vai fazer? Primeiro vai começar a preparar as especificações daquilo que ela quer adquirir, daí vai começar a elaborar o edital, definir as características, etc, etc, etc. Se tratando do pregão, tem que se nomear o pregoeiro e a equipe de apoio dele. Tudo aquilo que a administração faz internamente, está preparando edital, está especificações, está designando quem vai ser a equipe da comissão de licitação, etc, etc. Tudo isso a gente ainda está na fase preparatória, ou a fase interna. As pessoas do lado de fora só ficam sabendo a partir da publicidade, que é na publicação do edital. Então, a partir da publicação, recebendo as propostas, análise da proposta de preço, habilitação, fase de recurso, tudo isso vem depois. Então, de cara, a gente tem que saber já fase externa ou a fase final. Então, sempre cai em questões perguntando, quais dos procedimentos abaixo integram a fase preparatória do pregão? Ou quais integram a fase final, a fase interna ou a fase externa? Isso é muito simples. É só você ler, né, e você verificando o que vem antes ou depois a partir da publicação. Tranquilo. A fase preparatória tem que observar os seguintes aspectos, exceto. Aqui, já olhei essas opções, pode ver que todas as hipóteses, todos os aspectos que estão aí são da fase interna. Justificar a necessidade de contratação. Definir objeto. Justificar as definições, elementos técnicos. Designar pregoeiro e equipe de apoio. Então, esse tipo de questão aqui, todas as opções se referem à fase preparatória. Não tem nada aqui da fase final. Certo? Então, o que ele fez foi, em um deles, já que todos estão na fase preparatória, em um deles ele colocou alguma palavrinha errada, né? O erro é qual? Só a letra A, né? A autoridade competente não necessariamente precisa justificar. Não, a autoridade competente precisa justificar. Então, esse tipo de questão foi isso aqui. Só estou chamando a atenção para esse tipo de questão que é até mais comum, né? Sabe, querer testar você de saber o que vem antes ou depois. Então, letra A. Questão 4. Tem que ver aí
Com relação ao pregão, marcar certo ou errado. A licitação do pregão poderá ser adotada para aquisição de bens e serviços comuns. Eu já bati com vocês aqui, só para... Eu já perguntei para vocês, já fiz a discussão aqui, se o pregão é obrigatório ou facultativo para a contratação de bens e serviços. Não me lembro, a gente só fez 2 questões de pregão, né? Então... Falei ou não falei? Então, é isso na prova de vocês. Uma autarquia federal deseja contratar serviços comuns. Tudo bem, sabe muito bem que o pregão é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços comuns, certo? Eu quero saber, essa autarquia federal para contratar os serviços comuns, ela pode utilizar o pregão ou ela é obrigada a utilizar o pregão? Pode. Hein? Ela pode ou deve? É facultativo ou obrigatório? Então, a Lei 10.520, toma cuidado com isso aqui, a Lei 10.520, que é aplicável a todas as esferas, União, Estados, Federal, Municípios, ela faculta, né? No primeiro artigo logo ele vem dizendo, pregão é a modalidade de licitação que a administração poderá utilizar para contratação de bens e serviços comuns. Poderá adquirir, poderá utilizar. Então, a lei faculta. O pregão serve só para a União, Não. todas as esferas. Não, pregão é todas as esferas, né? Pregão é uma lei geral de licitações. Igual a lei 866, uma lei geral de licitações que deve ser seguido por todas as esferas. Só rapidinho, aproveitando a pergunta dela. Ah. Mas foi a modalidade de pregão que no início era só para a União, depois foi aderida para as esferas? Isso aí, isso aí, no início, há muito tempo, né? No início foi editada uma medida provisória que criou o pregão só para a União. E aí houve depois uma discussão que não se poderia criar só para a União. E aí a medida provisória acabou sendo transformada, foi convertido na lei, quando foi converter, aumentaram. Né? Isso mesmo. Então a lei 10.520, ela se aplica a todas as esferas, União, Estado, Federal, Municípios, administração direta e indireta. Então, agora, bom, acontece isso aqui. Existe um decreto federal, decreto número 5.540, de 2005, que é o regulamento do pregão eletrônico. Esse decreto, ele vem dizendo lá, a contratação de bens e serviços comuns deverá ser feita obrigatoriamente por pregão, de preferência o pregão eletrônico. Então, o decreto não obriga o pregão eletrônico, a princípio pode ser um pregão presencial, mas obriga o pregão. Acontece que no programa do TRF, está com o edital, no edital não tem o decreto 5.540, né? Não é isso? Estou falando que eu estou dando aula para a turma de TRT. Na turma de TRT que eu estou dando aula, como não saiu o edital ainda, estou falando para tomar cuidado com isso aqui. Na turma do TRF, para vocês, já saiu o edital, e lá vem licitações e contratos. Está com o edital aí na mão? Não tem, né? O decreto 5.540 não está no programa, né?
Tá só 866. Só tá 866. Então, vocês quando forem estudar... Hã? Lixo de preço tá específico. E o regulamento do pregão eletrônico não tá? Não, lixo de preço. Olha aqui. 866, 10520 e Isso aí. Tem a lei 10.520, decanta. Isso aí. Isso aí. Então, olha só. Pra gente fechar isso aqui. A Lei 10.520 não obriga, faculta os entes federados, mas a União editou um decreto. Decreto é ato administrativo. Ato administrativo só se aplica à própria esfera, certo? Um decreto federal só não se aplica a estados e municípios, um decreto de um município só se aplica àquele município, não se aplica em outros lugares. Então, esse decreto, voltado para a administração federal, obriga a utilização do pregão. Então, na prática, hoje, uma autarquia federal, na prática, a autarquia federal, se ela for fazer uma licitação para contratação de bens e serviços comuns, ela será obrigada a utilizar o pregão, porque embora a lei 10.520 não obriga, o decreto obriga. Então, na prática, a autarquia federal é obrigada. Agora, na prova de vocês, considerando que isso aqui não está no programa... Está no programa, sim. O decreto 5.540? 5.540, 2005, na página 41 do edital. Cadê? Mas acho que é para analista. Para analista, né? Analista. Analista administrativa. Tá, vamos fazer o seguinte. Espera no intervalo, agora eu me confundi qual que eu acho que tá aí para técnico e não tá para analista. Eu acho, agora eu me confundi, tem que no intervalo vou dar uma olhada. Para não perder tempo agora, né? Deixa no intervalo, vou dar só uma conferida. O importante é de saber disso aqui, quando você for estudar para algum concurso, né, tem que saber exatamente o que está, o que não está. Então, na prática, as autarquias federais são obrigadas a fazer pregão. Só que tomar cuidado para ver se no programa está o decreto, porque se não tiver, eles não podem cobrar isso. Não cobrando isso, eles só vão poder fazer uma questão baseada na lei, e a lei faculta. Certo? Então isso é o que vale para qualquer concurso. Na turma do TRT, eu expliquei isso, como o edital não saiu ainda, vai ter que tomar cuidado. Tudo bem? No intervalo, vou só bater direitinho, eu tenho quase certeza que é isso mesmo, que para técnico não está o decreto e para analista está. Eu tenho quase certeza que é isso aqui. Só dar o confirmado no intervalo, que agora eu fiquei em dúvida. E aí na volta do intervalo a gente só mata, tá legal? Mas entendemos isso, né? Agora, de qualquer maneira, um decreto federal não se aplica a outro ente federado. Então, se cair na tua prova do TRF, perguntando, para contratação de bens e serviços comuns, um Estado é obrigado a utilizar o pregão ou pode usar o pregão? Pode, né? Porque o Estado vai seguir a Lei 10.520 e não é obrigado a obedecer esse decreto que é federal. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? Tranquilo? Muito bem. Então, por isso está aqui, né? Na licitação, uma modalidade de pregão poderá ser adotada. A licitação poderá. Por quê? Considerando a disposição da Lei 10.520. Por isso está poderá. Certo? Se aqui, em vez de poderá, tivesse deverá, já estava errado, né? Considerando a disposição da Lei 10.520, a licitação da modalidade de pregão deverá ser adotada. Estaria errado, né? De acordo com a lei, poderá. Está certinho. O 2, as compras e contratações de bens e serviços comuns, no nome da União, Estado, Federal, municípios, quando efetuados pelo sistema de registro de preços, poderão adotar a modalidade de pregão. Está certo isso? Então, vamos lá, rapidamente. O que é o sistema de registro de preços? Bom, a administração, o que ela normalmente faz? Principalmente para os bens,
que a administração está adquirindo com frequência. Por exemplo, material de expediente. O material está sempre com a administração toda hora compra material de expediente. Então, o que ela normalmente faz? Faz uma licitação chamando as empresas para apresentarem seus preços de material, lápis, caneta, borracha, papel e assim por diante. Aí várias empresas vão comparecer. A administração faz aquela licitação e aí depois forma uma tabela com os vencedores. Então, no item lápis, ganhou a empresa X pelo preço de R$1. No item caneta, ganhou a empresa J pelo preço de 60 centavos. Na borracha, ganhou a empresa W com o preço de 55 centavos. E aí faz aquela tabela de preços. Vem o item, o preço e a empresa que deu aquele preço. Isso é que é a ata de registro de preços. Bom, a partir daí, a administração poderá, enquanto aqueles preços ainda estiverem dentro do prazo de validade, a administração poderá, toda vez que quiser adquirir esses bens, simplesmente entrar em contato com aquele fornecedor e mandar ele fornecer sem ter que fazer novas licitações. Então está precisando, o Ministério tal precisa de 10 mil lápis. Entra em contato com a empresa, ó, manda 10 mil lápis. O preço é aquele que está na ata, R$1. Daqui a 2 meses precisa de mais 3 mil lápis. Entra em contato com ele e manda fornecer. Enquanto o preço ainda estiver dentro do prazo de validade. Qual é o preço, qual é o prazo máximo de validade desses preços? Hein, gente? Qual é o prazo de validade máximo da ata de registro de preços? No máximo 12 meses. Mas o prazo da ata é diferente do prazo da licitação? Prazo da ata é o prazo a partir dali para as empresas contratarem. Não sei o que você quer dizer com o prazo da licitação. Prazo para as empresas levarem as propostas é outra coisa, né? A administração vai fazer uma licitação, marcando, vai publicar no Diário Oficial, edital de licitação para a formação de registro de preços. A empresa interessada em fornecer os bens, comparecer no dia tal, no local tal, trazendo suas propostas de fornecimento. Então vai marcar o dia de entrega das propostas. Aí tem todo aquele desenrolar da licitação, como a gente já está vendo. Acabou a licitação. Aí quando acaba a licitação, a administração forma então a ata de registro de preços, com os preços e com as empresas. Então, prazo de validade de até 12 meses. Então, dentro desse prazo de 12 meses, a administração pode entrar em contato para adquirir sem ter que ficar fazendo novas licitações. Quando estiver acabando esse prazo, a administração providencia para ir já fazendo uma outra licitação, para assim que acabar esse prazo de validade, já entrar uma outra ata, e aí durante aquele outro prazo vai ficar entrando em contato com os fornecedores, para não precisar ficar fazendo licitação toda hora. Basicamente faz uma vez por ano e fica comprando durante o ano todo. Entendemos isso? Bom, aí pergunta. A empresa que vence essa licitação. A empresa X venceu no item lápis por R$1. Ela tem direito de fornecer lápis para a administração? Não, tem que ser dever. Ela tem o direito de fornecer. Ela venceu a licitação a R$1, menor preço. Ela tem direito de fornecer? Não. A administração, ela não se obriga a adquirir nenhum bem. Então, a empresa que vai para licitação, publicou no Diário Oficial, licitação para formação da ata de registro de preço. Então, se o cara souber ler, né? Tem gente que vai para lá pensando que vai uma licitação para fornecer. Não é para fornecer. É licitação para você botar os preços ali. E aí, se você ganhar, durante um ano, a administração poderá ficar entrando em contato contigo para comprar. Mas pode ser que passe um ano e a administração não adquira nenhum item. Então, o vencedor não tem o direito de fornecer. A administração não tem a obrigação de adquirir nenhum bem. Pode ser que compre lápis e não compre nenhuma borracha, por exemplo. Mas também, se for precisar, ela necessariamente tem que pedir para essa empresa. Não, aí vai acontecer o seguinte. Por outro lado, a administração não tem obrigação. A empresa é que tem a obrigação de fornecer. Durante um ano, ganhou R$1. Quando a administração entrar em contato, manda 10 mil lápis.
Ah, vou te dar o preço. Não precisa dar o preço. Aqui, R$1. 10 mil lápis, 10 mil reais. Ah, não, mas esse preço não posso mais fazer por esse preço. Não, vai ter que fazer por esse preço. Está aqui na ata. Está aqui na ata. Então, a empresa que vence a licitação, ela é obrigada a fornecer os bens por aquele preço durante o prazo de validade. A administração não tem a obrigação de adquirir nada. Certo? Bom, o que o regulamento fala é que, nesse caso, vamos supor que durante o prazo de validade de 1 ano, 6 meses depois aconteceu alguma coisa e o preço de mercado subiu muito. Ele ganhou R$1, mas agora a inflação aumentou, aconteceu alguma coisa e o lápis está R$1,80, muito mais caro do que aquele preço dele. O que acontece? Entender isso? Se a empresa entrar em contato com a administração antes de ser solicitada a fornecer, se a administração entrar em contato com a empresa mandando a fornecer, ela é obrigada a fornecer. Se a empresa, antes de ser solicitada, entrar em contato com a administração, eu estou com o meu preço registrado aí R$1. Só que aconteceu isso, a matéria-prima aumentou muito, o preço do mercado aumentou muito, não sei o que, eu não consigo mais fornecer a R$1. Então, se ela entrar em contato antes, demonstrar e a administração aceitar que realmente ela não consegue mais manter aquele preço, a administração pode liberar ela do compromisso. Então, ela pode conseguir a liberação antes de ser convocada a fornecer. Mas se ela for convocada, não posso fornecer, vai ter que fornecer. Se ela não fornecer, será punida. Tudo bem? Entendemos isso? Então é assim que funciona. Outro detalhe que a colega perguntou. A empresa X venceu no item lápis a R$1. Venceu e está dentro do prazo de validade. Durante o prazo de validade daquela ata, se a administração quiser adquirir lápis, a administração é obrigada a adquirir os lápis da empresa X, ou a administração pode, se quiser, pode fazer uma outra licitação chamando outras empresas. Quer dizer, abrir outra licitação para quem quiser comparecer. Hein? Se essa licitação não tem Se a empresa X ganhou a licitação. Vocês não estão lendo a legislação não, né? Não, a registro. Então, o que está escrito? A administração, ela não é obrigada a adquirir com ele. A administração, se quiser, pode inclusive realizar outras licitações. Fez isso aqui. Quero fazer uma outra licitação. Faz uma outra licitação, de repente essa empresa até participa da licitação, uma concorrência, parece quem quiser, dependendo. Então, pode fazer uma outra licitação. O que acontece é, nessa outra licitação, se o preço estiver igual, a lei fala, em igualdade de condições, a administração tem que dar preferência à empresa que está registrada. Ou seja, pode fazer uma outra licitação. Se a empresa lá oferecer um preço de 70 centavos, a administração pode adquirir a 70 centavos. Se na outra licitação ganhar a empresa J a R$1, a administração não vai poder adquirir da empresa J, tem que dar preferência à empresa X, que já estava na ata, a R$1. Certo? Aí o que a lei fala? Em igualdade de condições, tem que dar preferência a ela. Em igualdade de condições, R$1. Aí vem a lógica, né? E se a outra empresa tiver um preço maior ainda? Aqui está R$1 e a empresa ganhou a R$1,20. Pela lógica, se preço igual tem que dar preferência a essa, se o preço outro tiver maior, mais ainda tem que dar preferência, né? Está escrito em igualdade de condições, mas deve-se entender o quê? Igual situação mais gravosa para a administração, né? Então a administração pode abrir outras licitações, mas tem que dar preferência a essa se tiver condições iguais. Tudo bem? E, mais um detalhe. Falei que a administração vai abrir uma licitação para a formação de registro de preços. Vai publicar no edital, no diário oficial, etc, etc. Essa licitação será feita por qual modalidade? Hein? Legal. Se apareceu na prova de vocês. A licitação para
registro de preços poderá ser feita por concorrência ou por pregão. Certo ou errado? Então, entender isso, tomar cuidado que isso já caiu em prova, pegadinha, que já pega mesmo. Pega mesmo. Então, olha só. Quando a Lei 8666 foi editada, em 93, a Lei 8666 estabeleceu aquelas 5 modalidades de licitação, menos o pregão. Concorrência, convite, sinal de preços, não tem pregão lá, claro. Aí a Lei 866 vem dizendo: a licitação para registro de preços terá que ser feita exclusivamente na modalidade de concorrência. Então ela proibiu tomar de preço, proibiu convite, exclusivamente concorrência. Em 2002, quando saiu a Lei 10.520, que é a Lei 10.520 só de pregão, essa lei falou: o registro de preços poderá ser feito por pregão. Então tem que tomar cuidado como é que isso vai cair, né? Já teve questões caindo assim. No programa de vocês está tanto a Lei 866 quanto a Lei 10.520. Então, se cair na prova de vocês, como já caiu, vê lá. Considerando as disposições da Lei número 8666, assinar a alternativa correta. 2 pontos. Letra A. O registro de preços deverá adotar obrigatoriamente a modalidade de concorrência. Certo ou errado? Certo. É isso que está escrito na Lei 866. Né? O enunciado, de acordo com a Lei 866, é exatamente isso. Se não falar de acordo com a Lei 866, foi uma pergunta genérica. Registro de preço. O sistema de registro de preço deverá ser feito obrigatoriamente por concorrência? Não, porque pode ser por pregão. Mas antes de mais nada tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, com o enunciado, hein? Se estiver falando na Lei 866, na Lei 10.520, tudo bem? Então, maravilha. Então como está aqui, né? As contratações de bens e serviços comuns na União, Estado, Federal, Município, todas as esferas, quando efetuados pelo sistema de registro de preços, poderão adotar a modalidade de pregão. Poderão adotar a modalidade de pregão? Sim, considerando as disposições da Lei 10.520, sim, né? Considerando as disposições da Lei 10.520, sim, né? Se tivesse aqui considerando as disposições da Lei 866, não, né? Tudo bem? Então o 2 está certo por causa disso. E o 3. Na fase preparatória, fase interna, a autoridade deve designar os servidores, o pregoeiro, a equipe de apoio, certinho. Tudo bem? Então, gabarito, todos eles. 5. A Lei 10.520 instituiu o pregão. O que está errado aí? Oi? A. Letra A. Na fase final, o respectivo objeto deverá ser definido de forma precisa, suficiente e clara, assim como as exigências de habilitação. Tá certo, letra A? O que está errado, letra A? O que está errado? Aquilo que a gente falou, né? Tudo isso aqui deve ser feito? Tudo isso aqui deve ser feito no pregão. Na fase inicial, preparatória, né? Aqui, ó. Definir o objeto. Definir o objeto. Definir as exigências de habilitação. Definir os critérios de aceitação das propostas. Isso é antes da publicação. Se estivesse perguntando, a habilitação será verificada na fase final, beleza. Depois da publicação que tem a habilitação. Mas definir os critérios para habilitação, isso na fase inicial, não é na fase final, na fase inicial, fase interna. Pronto, já está errado a letra A, né? Beleza? Já viram, né? Como é que tem essas pegadinhas aqui de fase inicial e fase final, né? O resto tudo certo. Aqui, ó, a fase externa será iniciada com a convocação dos interessados através da publicação do aviso. A partir dali, a fase externa. Pode ocorrer por publicação no Diário Oficial, no jornal, tudo certo. Beleza?